Buscando voltar a vencer na competição, o Guarani recebe o Sampaio Corrêa neste final de semana. No sábado à tarde, o Bugre vai enfrentar um adversário da parte de baixo da tabela que conquistou sua primeira vitória apenas na última rodada. E para esse duelo, o Bruno Pivetti não deve contar com Bruno Mendes. O atacante foi entregue ao departamento médico com problemas na panturrilha e por isso não deve reunir condições de atuar. Além do camisa 9, o treinador aguarda o posicionamento do DM para outros dois atletas. Alan Santos, com um estiramento na panturrilha direita, é outro jogador que não deve atuar neste final de semana, mas trabalha para se recuperar até o derby que acontece na 7ª rodada. Já no caso de Tony, com lesão no músculo reto femoral, o goleiro já iniciou os trabalhos de transição física, mas segue aguardando novas avaliações dos preparadores físicos do clube. Por outro lado, Diego Porfírio se recuperou de lesão muscular e pode reforçar a equipe neste final de semana. Depois de 3 rodadas longe dos gramados, após se machucar antes da partida contra o Ituano, o lateral esquerdo volta à equipe e briga por um espaço no time titular. Porfírio vinha de boas atuações contra a Avaí Ceará entrando no segundo tempo, mas quando foi cotado para iniciar entre os 11 titulares, acabou se lesionando. Outro assunto delicado envolvendo o atleta foi a situação do nome do lateral em uma denúncia da Operação Penalidade Máxima. O esquema, que envolve atletas profissionais em apostas esportivas, mostrou o nome de Diego Porfírio em uma conversa de um apostador, enquanto o lateral ainda defendia o Coritiba. Na foto vazada, aparece também o nome de Aleph Manga, ex-companheiro de clube de Porfírio. O atacante, além de Jesus Trindade, outro atleta do Coxa, supostamente envolvido nas apostas ilegais, foram afastados pelo clube paranaense na tarde de ontem. Em contato com a equipe de reportagem da Band, a assessoria do Guarani informou que, por enquanto, o clube não soltará nenhum posicionamento sobre o assunto. Eu recebi uma informação, tentei checar junto com o Guarani para ver se realmente procede, mas a informação é que o Diego Porfírio foi afastado. Ele está envolvido aí, está envolvido não, é muito importante. Olha, o assunto é muito delicado, então tem que tomar muito cuidado porque pode acabar com a carreira de um jogador e aí são palavras ao vento, depois não consegue reparar o dano provocado. Então o jogador terá todo o espaço, o direito legal para se defender. Lá na frente, se for condenado, aí é uma outra coisa. Então citado é uma coisa, condenado é outra. Os clubes estão afastando os jogadores para se resguardarem, né? Digamos assim. E a informação é de que o Porfírio foi afastado pela equipe do Guarani até que a situação se resolva. O nome dele foi citado aí, mas quando ainda jogava pelo Coritiba. A situação é muito grave, gravíssima. É preocupante. Agora, o que nós temos que ter em mente é o seguinte, que o direito penal brasileiro, ele prevê no Código Penal Brasileiro, no Código de Processo Penal Brasileiro e também na Constituição Federal, o direito de defesa a todo cidadão. Então, o que tem que... A situação é grave? É grave. Começou a aparecer áudio e troca de mensagem de texto, esse negócio todo. Perigoso isso, porque aí é o chamado batom, né, nas orbas, né? Não tem muito o que fazer, né, cara? É complicado isso daí. Porque, não, mas sabe, não deu, desculpa aí, né? Como foi o caso do zagueiro do Santos aí, sabe? Até que eu tentei, então admite mesmo, são provas contundentes. Mas ainda assim, o direito ao contraditório tem que ser preservado. Tem jogador que foi citado, mas não foi apresentada nenhuma prova, como essa do Bauerman, né? Do Santos, o zagueiro. Então, esse linchamento moral prévio também me assusta, viu, Batista? Tem duas coisas que me assustam, né? O primeiro deles, a gravidade da situação e a credibilidade do futebol que está na berlinda. E segundo, algumas injustiças que serão cometidas, encerrando aí carreira ou prejudicando profundamente a carreira de inocentes. Então vamos devagar, eu acho que o Ministério Público de Goiás está correto, o Ministério Público Federal devia entrar nessa briga também, a Polícia Federal já está,
e tentar ir no fundo como foi feito na Itália. Na Itália foi feita uma operação lá e foram até os responsáveis e acabaram com esse negócio aí. Até o Paulo Rossi, né? O carrasco do Brasil na Copa de 82, já falecido, que Deus o tenha, o Paulo Rossi estava envolvido, como centenas de jogadores do futebol italiano. Então, você vai fundo, resolve, afaste e pune, mas com prova material. O negócio do linchamento moral prévio não é legal e eu não sou a favor. Tem uma matéria daqui a pouco, né? A gente vai aprofundar um pouco mais aqui no debate, na análise, nesse bloco aqui, falando do Guarani Gleger, que enfrenta o Sampaio Correia, e aí não terá o Diego Porfírio. Não sei nem se ele seria o titular, mas não estará nem no banco de reservas. Parece que ele estava ainda na transição, né? Não, já tinha passado pela transição, já estava treinando. Já estava à disposição? Já estava treinando. Bom, enfim, depois a gente vai discutir sobre essa questão. Agora, o Guarani, ele precisa reencontrar o caminho da vitória, das vitórias, né? O Guarani que fez 5 jogos, foram 3 vitórias nas primeiras 3 rodadas e depois 2 tamancadas jogando fora de casa. Uma lá em Caxias contra o Juventude e a outra na Ilha do Retiro contra o Sport. Você, num cenário absolutamente normal, né, de Série B, que é um campeonato muito competitivo, você perder lá para o Juventude 1-0, né, depois você vai para a Ilha do Retiro, perde 2-0 do Sport, seria assim, mas a gente criou-se uma expectativa muito melhor em cima do bom início de campeonato do Guarani. Então, justamente por isso que o torcedor realmente está chateado. E o Guarani precisa mostrar, né, já nessa próxima rodada, jogando em casa, contra o Sampaio Correia, que está ali ainda, oscilando, né? O Sampaio que nas últimas temporadas tem feito bons campeonatos. Então o Guarani precisa o quê? Recuperar o caminho da vitória. Não vou nem dizer aqui quem deve jogar, quem tem que escalar, que esse para mim seria melhor, que o Pivete está insistindo com aquele. Não. Eu acho que o Guarani precisa, além, claro, de tentar vencer a partida, começar a se organizar em um aspecto que tem pegado muito nessas últimas 2 rodadas, que é o emocional. O Guarani foi para campo, não foi para competir, não foi para batalhar, né? Competição, sabe aquele, a gente fala muito isso na gíria do futebol, o sangue nos olhos. O Guarani não foi para essas 2 últimas partidas com isso. Como teve, inclusive, naquela partida contra o Ituano, que foi a última vitória do Guarani jogando no Brinco, de 1-0, um jogo dificílimo, duríssimo, e o Guarani fez 1-0 e conseguiu segurar e garantir o resultado positivo. Então o Guarani precisa disso, Batista. Independente da escalação, de quem entra, de quem sai, de se joga no 4-5-1, se joga no 3-5-2, no 4-4, independente disso, o Guarani precisa ganhar o jogo. O Guarani está na 5ª colocação, colado nos líderes. Agora, você viu o Sport? O Sport tinha jogado uma vez só, tinha somado 1 ponto. Ganhou do Guarani, ontem ganhou do Tombense num grande jogo, aliás, na Ilha do Retiro, estava 2-0, acabou 3-2 o jogo, mas o Sport ganhou o jogo, né? E aí, aliás, o tal do Juba está jogando muita bola, hein? Tá jogando ele e o Wagner Love, jogadores aí num nível acima, um pouco, bem acima, eu diria, da próprio nível médio da Série B. Agora, o problema do Guarani, o Gleger, Batista, amigos da Bandeirantes, não é nem a questão de ter perdido para o Juventude e para o Sport numa sequência de 2 derrotas. O problema não é a derrota, o problema é como foi a derrota. Exatamente. Esse é que é o problema. Então tivesse ido lá com o Caxias, jogo duro, no pau, vai, guerreia e tal, e a bola bate na trave e não entra, e o goleiro do Caxias fazendo milagre, é outro jogo, é outra análise. É outra maneira de ver o que aconteceu. A mesma coisa com o Sport. O problema é como o time perdeu, né? E ontem o Batista veio com uma informação que ele ratificou agora na Rádio Bandeirantes, no nosso programa matutino aí de esportes, na rádio Nossa Área, de que salário de CLT está tudo em ordem, inclusive o salário de abril. E ontem veio a público, que também postou uma nota nas redes sociais, o Fábio Araújo, que é diretor financeiro do Guarani. Parabéns pela atitude. Foi lá e falou, aconteceu isso, aquilo outro, teve um atraso pequeno, mas está assim, e vai ser pago no máximo até dia 15, o salário referente à CLT de abril, o restante já foi acertado, e até dia 15, hoje é 11.
Já temos a informação que está tudo ok. Sabe o que vai acontecer contra o Sampaio, Guarani? O Batista? O Guarani pode até perder. Pode até perder do jogo. Para empatar, ganhar ou perder. São os 3 resultados possíveis. Mas nós vamos ver outro time em campo. Então a torcida tem que estar ciente disso. De que alguma coisa de errado estava acontecendo e o time não queria. O time foi um time indolente. Foi um time apático. É isso que o torcedor não aceita. Eu tenho certeza que depois de amanhã, à tarde, sábado, que o jogo será outro. Que o comportamento do time vai ser outro. Eu lamento também isso aí, que o time tenha ido para Recife com a perna tão pesada como foi, por causa de alguns dias de atraso. E nenhum jogador vai admitir isso, e nem eu consigo provar. Mas que foi outro comportamento, foi. Passou, parece que a coisa está se encaixando, está praticamente tudo certo, é a informação oficial que nós recebemos, e que a coisa seja diferente dentro aí do comportamento, da atitude no sábado contra o Sampaio. O Fábio Araújo é presidente do Conselho Fiscal. Não postou nota em rede social nenhuma. Não, eu vi hoje na rede social. Ele colocou no portal, o Guarani tem o portal da transparência. E tudo que acontece com relação às finanças estão lá no portal da transparência. Na internet, Batista. Então, só entrar lá, o torcedor do Guarani que vê o que está lá. Eu vi no Facebook. Então, o que acontece? O torcedor vai e cola, copia. Então, é assim, salários, todos acertados. Ontem o Guarani quitou a CLT. Direito de imagem ainda vai vencer no dia 20. Então, se o Guarani antecipar, é um benefício, claro, se puder antecipar, mas ainda não venceu. Estou dizendo com relação ao mês de abril. Nós estamos em maio. Então, está tudo certo, está tudo quitado. CLT que estava atrasado e também o direito de imagem que ainda não venceu, vai vencer só no dia 20. Acabei de receber aqui uma mensagem do Rodrigo Pastana. Eu estava tentando confirmar a questão do Porfírio. Tentei falar por telefone, não consegui, mandei uma mensagem. O Rodrigo Pastana é o homem forte, né, o executivo de futebol do Guarani. Respondendo a mensagem, perguntei, Porfírio afastado, confirma? E ele respondeu, não será afastado enquanto não houver denúncia. Somos a favor das investigações e totalmente contra esses acontecimentos. Porém, temos que ser cautelosos para tomarmos decisões que não nos causem prejuízo judicialmente. O atleta nega veementemente a participação. Pedimos esclarecimentos do MP de Goiás e ainda não obtivemos resposta. Perfeita atitude. Portanto, resposta oficial. Tigrão acabou falando isso exatamente agora. E é exatamente isso. Se não tiver nada concreto, como tem do Balmerman lá, né, o zagueiro do Santos. O do Balmerman foi complicado. Então, tem que ter calma. Sabe por quê? Porque agora, qualquer coisa vai virar motivo para colocar o cara na cruz lá e sentar a pedra no cara. Então, com calma. Eu acho que quem tiver errado tem que ser punido, e punido gravemente punido, para que possa servir de exemplo, para jogador não ficar entrando nessa bobagem, né, que tá aí, olha, não vou nem usar a palavra que eu queria, mas... Não, calma aí. Sem comentário. Calma aí. Então, essa atitude é a mais lúcida, é a mais coerente e a mais justa. Que o Pastana acabou de colocar aí numa mensagem particular. Que é uma informação oficial, né? Então acaba com especulação, inclusive de internet, né? Porque negócio de rede social, eu vou te contar, isso aí virou todo mundo juiz de direito. Todo mundo, né? Todo mundo julga, todo mundo condena e todo mundo senta em cima do próprio rabo e fica denunciando o rabo dos outros. Calma, Tigrão. Então, informação oficial. Pastana é o executivo de futebol do Guarani, informação oficial. Parabéns. Agradeço ao Rodrigo Pastana. Inclusive, né, em cima do laço, ou seja, estávamos falando agora do assunto e ele já mandou. Mostra mais uma vez, mostra mais uma vez a competência desse cara. Verdade. Poderia se esconder nesse momento difícil. Respondeu. Parabéns, Pastana. Respondeu instantaneamente. Parabéns ao Pastana, ao Guarani, de não estar cometendo uma atitude de injustiça, de linchamento prévio. E tem detalhe também, se amanhã ou depois ficar provada a culpa do Porfírio jogando no Coritiba,
ou se não ficar. Agora, se o jogador é previamente afastado, porque existe um comentário, existe um noticiário extraoficial de que o jogador está numa relação de possíveis envolvidos, aí você afasta o cara, prejudica o jogador e prejudica o Guarani, que o cara é um baita de um jogador. E tem a questão jurídica colocada aqui pelo Pastana. Porque se o jogador for prejudicado, e será, né, numa situação como essa, muito prejudicado, ele pode entrar com uma ação aí, e será um negócio complicado para se defender. Exato. Então está correto o Guarani. Correta atitude. Indenização pesadíssima por danos morais. Porque o cara, tá vendo? Ó, o Guarani afastou porque o cara está envolvido. E se o cara provar que não está envolvido? Aí o Guarani vai ter que responder, ele vai ter que dizer, puxa, eu achei que estava. Ah, mas de achar morreu um burro. Não é assim o negócio, não. Ou você tem coisa material na mão, ou vai devagar com o andor, que se o santinho cair, ele é de barro, ele quebra.